Olá a todos. O povo alienado é sempre uma vítima dos ditadores. Onde é que os ditadores se instalam? Onde o povo tem pouco conhecimento, onde existe pobreza, onde existe corrupção, políticos corruptos. É aí que as ditaduras socialistas, comunistas, marxistas se instalam. Os ditadores eles sempre usam o quê? As forças armadas ou as milícias deles para garantir a sua sanha autoritária, submeter o povo a uma ditadura sem reclamar, e aqueles que reclamam são presos, são torturados, são simplesmente banidos da sociedade. No caso aqui do Brasil, dia 8 de janeiro, o governo Lula e os seus comandados cometeram os mais atrozes crimes aí de guerra, violaram convenções, como a Convenção de Genebra, e mais de um general, mais de um, confessaram seus crimes em depoimentos, enfim, em CPIs, tanto que os crimes por ação como por omissão. Tudo ficou explícito, ficou escrito, ficou gravado. Tivemos meia dúzia de generais 4 estrelas que traíram o povo na cara dura e apoiaram as arbitrariedades dos comunistas e do STF que mandam no Brasil hoje em dia. Então, durante o depoimento na CPI do general Dutra, ele deixou claro o crime de perfídia, que envolve a quebra de confiança, a deslealdade, com a intenção de obter vantagem injusta para si ou para outro, né? E é um crime de guerra, é um termo legal que se refere à violação de graves direitos internacionais, humanitários, durante conflitos armados. E essas violações incluem mais... não se limitam a assassinato, tortura, tratamentos humanos, não. Deslocamento forçado de pessoas, ataques deliberados a civis, prisões e outros. Quando um general do Exército, responsável pela segurança de uma área como é o Distrito Federal, cerca pessoas desarmadas numa praça pública com a intenção de prendê-las, sendo que elas acreditavam que as Forças Armadas estariam ali para protegê-las, para dar apoio às reivindicações legítimas delas, isso viola os direitos humanos, as convenções internacionais. Mesmo em situação de conflito armado, as forças militares elas são obrigadas a seguir o direito internacional, os princípios humanitários, que visa proteger a vida, a segurança e a dignidade das pessoas afetadas pelo conflito, principalmente quando se trata de irmãos, de patriotas, de pessoas nacionais. Qualquer ação que viole essas normas é considerada uma violação do direito internacional e, em alguns casos, pode ser caracterizado como crimes de guerra. Então, no depoimento do general de Lula, esse que eu falei, ele confessou ter cometido o crime de perfídia, um termo jurídico utilizado para descrever uma conduta criminosa relacionada à traição, à deslealdade, em contextos específicos como esse. E o termo é comumente usado em contextos militares e de direito internacional humanitário, mas também pode ser aplicado em outros contextos legais, como crimes militares, etc. Refere-se à violação, então, deliberada da confiança, da quebra de uma promessa, geralmente com o propósito de obter uma vantagem injusta sobre outra pessoa ou sobre um grupo. No caso do general, todo mundo sabe, ele vai obter uma vantagem, uma promoção, mais uma estrela, ou talvez seja lá uma medalha, ou talvez no futuro alguma vantagem na carreira ou algum prêmio. E em situações militares, o crime de perfídia ele ocorre quando uma parte que está no conflito aproveita-se da confiança do inimigo para cometer atos de traição ou atacar pelas costas de forma desleal, e enganando ou por meio de fraudes, de simulação. Isso pode incluir, por exemplo, usar uma bandeira de rendição falsa, solicitar um cessar-fogo para atacar o inimigo desprevenido, ou fazer uso indevido de médicos ou situações de saúde para ataque. Então, no direito internacional humanitário, a perfídia, essa aí é proibida pelas convenções de Genebra e outros tratados relacionados que estabelecem regras para proteger as vítimas de conflitos armados. E o crime de perfídia é considerado uma violação grave dessas regras, pois compromete a proteção da segurança das pessoas envolvidas no conflito. Então, para resumir,
Esse crime de perfídia envolve a quebra de confiança, de deslealdade ou deslealdade, com intenção de obter vantagem injusta. Na confissão pública da CPI, a gente viu, ficou registrado em vídeo, que o general chamou os patriotas de fanáticos, de terroristas, não sei o quê, fato que lembra aquele massacre de Canudos, lá em 1897, quando o exército simplesmente mandou degolar todas as pessoas que eram contra a República, ou não estavam apoiando a República. Então o general admite ter dissuadido pessoas que dormiam em uma praça pública sem qualquer prova ou indício de conflito armado. As pessoas estavam lá desarmadas, todas estavam lá esperançosas que fosse tomar alguma atitude contra os desmandos que estavam ocorrendo, e com indícios de conflito, sem qualquer indícios que pudesse ocorrer algum atentado contra alguém ou contra a vida de alguém. Então é urgente que os políticos, que os juristas, que o Ministério Público, que os advogados, enfim, denunciem esses generais em tribunais internacionais. E não só ele, mas também o presidente, seus ministros e aquele pessoal lá do STF. Porque o que aconteceu foi muito grave. Tivemos 6 generais que realmente eles se insurgiram, eles passaram para o outro lado e apoiaram todo esse tipo de arbitrariedades e de coisas erradas que aconteceram e estão sendo expostos todos os dias por senadores, e não vai dar em nada, a gente sabe que não vai dar em nada, mas as pessoas estão vendo que nós estamos sob uma ditadura, né, muito mais do que um fascismo, e a situação fica muito ruim. Então, tem os depoimentos aí, estão publicados até na internet, como o depoimento do general Gonçalves Dias, por exemplo, que ele relata que o presidente, o ministro da Justiça, o STF, eles sabiam de tudo que estava acontecendo, atos criminosos, gente que entrou lá para depredar, para causar o maior transtorno possível, para eles poderem aplicar uma medida coercitiva contra a população, contra a direita e contra os conservadores. Então, pessoal, para saber mais, por favor, se inscreva nesse canal, César Ramos da Extravox. Deixo aqui um livro maravilhoso para vocês verem. Esse livro aqui, ó, é O Príncipe, uma biografia não autorizada de Marcelo Odebrecht. Aqui onde ele mostra as planilhas, mostra um departamento da empresa que era dedicado só para comprar parlamentares e autoridades com dinheiro, corrupção pura e simples. As planilhas hoje em dia já foram todas apagadas, muita documentação que está nesse livro já sumiu, já todo mundo está absolvido, ninguém vai ser condenado. E aqui a corrupção, um livro enorme com 500 páginas mostrando as provas das roubalheiras do país, e vai ficar por isso mesmo. E deixo aqui um link também, um filme sobre a Revolução Federalista, O Preço da Paz. É um filme muito bom, com Lima Duarte como autor principal, e conta a história do Paraná por ocasião da consolidação dessa República do Deodoro. Não perca esse